Você tem medo de voar? O coração acelera, a pressão sobe, as mãos começam a suar. Quando o avião começa a subir, você quer estar rapidinho com os pés no chão? Fique tranquilo que você não está sozinho. Eu sou o Cosme, psicanalista, comissário de bordo, e nesse canal vamos falar de duas viagens. A viagem lá fora e a viagem aqui dentro. Bom, hoje eu te convido a falar sobre esse assunto, medo de voar, com um pouquinho mais de profundidade. Você vai perceber que medo de voar nem sempre tem algo a ver com o avião. O tema medo, ele é tratado muito bem, muito claramente no mundo psicanalítico, e o Freud já trazia isso muito claro. Tem grandes clássicos do Freud. Em 1926, Freud lança um trabalho sobre o medo, inibição, sintoma e angústia. É nesse trabalho que Freud organiza melhor os tipos de medo, tipo de angústia, o medo real e o medo simbólico. Em 1909, Freud faz uma análise sobre uma criança chamada Hans, a análise da fobia de uma criança de 5 anos. Nesse trabalho, Freud faz uma terapia, uma análise com uma criança de 5 anos que ele tem muito medo de cavalo, por exemplo. E nesse trabalho, Freud vai perceber que o cavalo é apenas um sintoma do medo real que ele tinha dos pais. Tem a interpretação dos sonhos de 1900, que é um grande clássico do Freud, onde ele trata o medo também nos sonhos. As revelações dos sonhos, muitas vezes, são medos que a gente tem no mundo real, mas vai para os sonhos aí de forma simbólica. E esse último, de 1924, Freud traz neurose, psicose e perversão, onde ele elabora uma estrutura psíquica diferenciando o medo, angústia e neurose. Bom, por que eu trouxe isso para você? Para você entender que o medo é tratado de forma muito bem trabalhada na psicanálise, e a gente tem muito trabalho. Eu citei Freud por ser o pai da psicanálise, e é a linha que eu sigo freudiana, mas existem inúmeros artigos que tratam o medo de qualquer coisa dentro da psicanálise. E vou trazer para você um pouco desse medo de voar, que é a minha área também. Quando eu disse para você no comecinho que você não está sozinho nessa questão do medo, é porque 40% das pessoas têm medo de voar. E 6% têm um medo real de voar. O medo simbólico desses 40% que imaginam um monte de coisa, e tem 6% que tem o medo real da máquina em si de voar. A gente sabe que o avião é um dos transportes mais seguros do mundo, mas mesmo assim nossa mente ela faz traços de medo dessa viagem. E o medo, pra gente, na maioria das vezes, não é racional. Muitas vezes o medo que as pessoas sentem de voar, por exemplo, é um medo simbólico. É emocional e muito mais profundo do que você possa imaginar. Como eu falei anteriormente, a pessoa às vezes tem medo de barata, mas a barata é o simbólico, a barata é o gatilho que faz esse medo aparecer. No voo também. Só que isso você vai descobrir numa longa terapia, numa longa conversa. Você vai descobrir coisas de infância, coisas na adolescência, que você tem outros medos muito mais reais. E de novo, voar é apenas o gatilho para que esses medos aparecem para você naquele momento do seu voo. Então, quando você tem medo de voar, pode significar um monte de coisa. Vou dar alguns exemplos para você aqui, mas de um modo bem geral. Claro, cada indivíduo é um indivíduo, cada um tem uma história e cada um tem um modo de sentir um tipo de medo. O primeiro exemplo é a perda de controle. Você pode ser uma pessoa que tem controle de tudo, que quer ter demanda sobre tudo, quer controlar tudo. Quando você entra no voo, você entende que você não tem controle daquela máquina, você está na mão de um comandante super experiente, você está na mão de uma equipe de comissários super treinada, você está dentro de um avião que você não tem controle da velocidade, da altitude. Isso te faz perder o seu controle, te dá uma certa impotência. Pode ser que esse medo real que você tenha seja controle que você tem e naquele momento, naquela viagem, você não tem controle praticamente de nada. Um outro exemplo é o medo da morte, o medo do desconhecido. O céu ele é imenso, ele é infinito, é um território que nós não dominamos praticamente nada. E o teu inconsciente pode associar essa questão do infinito, da falta de controle, uma impotência sua.
um sentido de infinitude, desaparecimento, falta de controle. Então o teu cérebro ali, a tua inconsciente pode levar você para esse monte de gatilho da falta de controle, da falta de espaço, que você não tem limite para poder controlar. Isso pode estar associado também a esse medo que você pode ter na hora de voar. Muitas pessoas também, elas têm medo de mudança, medo de separação, medo de ficar longe. E o medo de voar está ligado com um certo desapego, um certo distanciamento. Você fica longe, você faz mudança, você vai para um lugar diferente. Muitas pessoas têm dificuldade de lidar com isso. Separar de alguém, separar de algum objeto, separar de alguma coisa. Tem gente muito apegada a muitas coisas. E entrar no avião e ir para um outro lugar, um ponto A para um ponto B, reflete um pouco isso. Uma separação, uma mudança, um distanciamento. E o voo pode representar isso para você. Então, para tentar deixar mais claro para você, o avião em si, a viagem, é apenas o simbólico do que você já tem medo de. Eu quero que você entenda que o medo que você tem de voar, ele aparece porque você tem um monte de sintomas não resolvidos, que você nem sabe que existem. E na hora que você pisa dentro de um avião, aí sim esses sintomas aparecem. Então, que fique claro para você que o medo de voar, muitas vezes, ele é simbólico e não necessariamente real. No dia a dia do meu trabalho, tem muita gente com medo de voar. Faz parte, eu encontro centenas de pessoas por dia que têm medo de voar. Está voando pela primeira vez, associa o voo a outros acontecimentos que tiveram algum tempo atrás, mas é normal. As pessoas ficam com mais medo mesmo na decolagem, no pouso, na turbulência. Elas olham pra gente e o que eu mais ouço no meu dia a dia é o seguinte: se você está tranquilo, se você está de boa, eu também estou tranquilo. Porque eles entendem que eu estou no controle da situação e eu posso resolver caso aconteça algum problema ali. E obviamente que eu fui treinado, capacitado para poder ajudar as pessoas, inclusive, a ter menos medo de voar ali quando estão no voo. Bom, depois que você entendeu que o medo está mais associado ao simbólico do que o real, tem algumas coisas que podem te ajudar nessa viagem a você relaxar um pouquinho melhor. Uma dica que eu dou para você é procure estar no controle da viagem. Ou seja, tente escolher a data que você quer viajar, tente escolher o horário que você quer viajar, uma data mais confortável, um horário mais confortável. Procure escolher o seu assento, se possível, numa região que você ache seguro para você, apesar do avião ser todo seguro, não tem um assento que é mais seguro que o outro, toda a aeronave é segura. Mas você no controle pode escolher um assento que você julgar ser seguro para você. Se possível, escolha um horário que você consiga sair de casa com antecedência, consegue relaxar, consegue comer, consegue dormir. Procure estar no controle dessa viagem que você está planejando fazer. E sem dúvida nenhuma, buscar uma terapia, buscar um terapeuta para te atender, buscar juntos uma solução, para buscar na fonte qual que é o teu real medo, é a melhor solução. Então, no lugar da gente silenciar o medo, por que não tentar entender o que o medo quer dizer pra gente? Às vezes o medo de voar está dizendo que você está mudando, está saindo de um lugar, está indo para o outro, está perdendo o controle daquele momento da viagem, está indo para um lugar desconhecido, você está crescendo, você está indo buscar um emprego novo, conhecendo uma pessoa nova. Tudo isso te faz ficar fora do seu lugar do dia a dia. Isso te dá medo. E de novo, o voo, o avião pode ser simplesmente um simbólico desse medo real que você tem de um monte de coisa, menos de voar. Então, da próxima vez que você for voar, ouça uma música que você goste, relaxe, chegue com antecedência, organize sua viagem, escute você mesmo e o medo sendo ouvido pode virar depois uma grande coragem. Bom, se esse assunto fez sentido para você, se você gosta desse tipo de assunto, já sabe, se inscreva no canal. Toda semana tem um assunto novo, um destino novo, uma emoção nova que a gente mexe aqui com você. Te encontro no próximo vídeo e tenham ótimos voos. Até a próxima.